Graça e muita paz, amados. Eleitos de Deus, pequenos reis e rainhas. Oh, glória. Amados, é sempre bom a gente estar conversando aqui. Nós teremos um bate-papo agora também rapidinho, né? Baseado também na questão de uma pessoa lá como é que chama? São Tomé e Príncipe. Oh, glória. Isso é muito bom. É sinal que a palavra de Deus está ultrapassando fronteiras. Então vamos lá. Aí ela fez uma pergunta, uma indagação baseada em como que a gente pode glorificar Deus em nossos corpos e nossas mentes, na graça. Prato cheio para a gente falar um pouquinho a respeito disso aí. Tem muita coisa para a gente falar, mas vamos lá. Todos nós cristãos em graça sabemos que todo filho do homem, filho de Deus, né? É um salvo para sempre. Entretanto, mesmo sabendo que, como filhos de Deus, não podemos perder a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, há um chamado para vivermos uma vida digna, uma vida que agrade a Deus. O apóstolo da graça, Paulo, o verdadeiro e único apóstolo, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, mente, né? Os quais pertencem a Deus. Lembre-se da questão da pergunta da irmã, né? Como que a gente pode glorificar a Deus em nossos corpos e mentes? Então tá aí, vamos ler novamente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Assim diz a Bíblia. O Hélio só está aqui para lembrar. Amém? Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito. Mente, né? Os quais pertencem a Deus. Quando alguém diz que é um salvo, porém a sua vida segue assim, se enfriada, né? Metendo o pé na jaca direto aí, essa pessoa segue sob o domínio das paixões mundanas, carnais, né? Deixando a carne prevalecer. E aí muitos falam que está em pecado, mas ela está vivendo ainda na carne. Certamente uma pessoa assim não recebeu ou não entendeu a graça de Deus. Muita gente lê sobre a graça, mas, dizer a verdade, elas nem sabem como é que funciona isso, o que é graça, né? Minha graça te basta, né? Nem sabe o que é isso. E tem 10, 15 anos de igreja. Igreja, né? Não de evangelho. Evangelho genuíno, evangelho da graça. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, Gálatas 5, 13, está escrito: irmãos, foi para a liberdade fosse chamados, somente que não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, a nossa conduta não pode afetar a nossa salvação eterna, né? Mas pode afetar diretamente a nossa vida cotidiana, no tocante à administração do que somos e do que temos. Alguém chega para você assim e fala assim: irmão, você é tão ruim que quando você morrer, você vai para o inferno. Inferno é sepultura, todo mundo vai para o inferno. Até aí sem problema, né? Mas o problema é quando você diz que está em Cristo e nova criatura, você não é. Você não vive novidade de vida. Esse é o problema. Essa é a questão. Também, para a gente confirmar isso aí, que nós lemos agora em Gálatas 5,13, nós vamos confirmar isso em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, Deus não pode ser ludibriado, burlado, enganado, né? Pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então foi exatamente aquilo que eu disse agora há pouco. Quando você morrer, exemplo, né? Quando você morrer, você vai para o inferno.
Todos nós vamos. Mas isso que nós acabamos de ler agora é exatamente isso. Você vai. Não é que você vai pagar lá no. Como eles falam, no purgatório, porque não sei o que. Não. Vai pagar aqui. Aqui. Plantou, semeou, colheu. Vamos ler novamente? Vamos lá. Não. Gálatas 6, 7, né? Não vos enganeis. De Deus não pode ser ludibriado, enganado, burlado. Pois tudo que o homem semear, Cristo também se fará aqui, na carne, entendeu? A palavra do Senhor ensina que devemos dar bom testemunho diante das pessoas. Isso nós podemos ver também em 1 Coríntios 8:9, onde Paulo diz: veja que a vossa liberdade não venha a ser pedra de tropeço para os débeis. Aí continuando, nós vamos no mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Confirma. São todas as coisas me são listas, mas nem todas me são convenientes, né? Me convém. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Eu, Hélio, né, do canal Conversa em Graça, sigo afirmando que se alguém te diz que a graça de Deus é um passaporte livre para cometer erros, abusar da liberdade que Cristo nos ofereceu, certamente esse alguém está diametralmente, redondamente, totalmente, redondamente enganado, né? Principalmente no sistema religioso. Ele fala que é pastor, é bacharel em direito, em não sei o que, bacharel em teologia, em direito, é bacharel em tudo. E fala isso para você. Tá errado. Está redondamente enganado. Vamos lá. Novamente, o verdadeiro apóstolo da graça, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça não tem sido em vão para comigo. Antes tenho trabalhado mais que todos eles, porém não eu, mas sim a graça de Deus em mim. Olha quantas vezes, desde quando a gente está pregando aqui, falando a respeito, olha quantas vezes a gente fala da graça de Deus. Diz aí, abençoado, qual tem sido o seu testemunho como cristão em graça? Será que esse é o seu testemunho verdadeiro, isso que nós acabamos de ler agora? Onde pela graça somos o que somos? Ou será que o seu testemunho, bem como o meu, será que ele tem glorificado o Senhor? Assim, o seu e o meu. Eu não estou fora disso não, tá certo? Então, também tem honrado o santo nome de Deus? Ou será que temos vivido de aparências? Muita gente vive de aparências. E se diz cristão. Diz que está em graça, mas ela está na graça do... Se ainda não estamos vivendo plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas, que tal começarmos agora mesmo, nesse momento? Eu já comecei desde quando a gente estava esboçando essas palavras aqui. E desde quando eu conheci a graça, há 2 anos atrás, vamos dizer assim. Porque 28 anos o Léo foi jogado fora, né? Quando eu estava no sistema. Não aprendi nada, só desaprendi. Vamos seguir de um modo digno de um verdadeiro cristão em graça. Então vamos lá. Vamos começar dando o primeiro passo nesse sentido. E dando o primeiro passo que iniciamos toda a caminhada que nos propomos a fazer. Não importa o que seu parente, amigo, ou mesmo seu líder, que nós falamos agora,
religioso, isso na carne que eu digo, tá? Pense a respeito da sua decisão em andar e agir corretamente. Logicamente que ele não vai querer, porque ele não vai ter lucro nenhum. Em ter um comportamento que agrade ao Senhor, ele não vai querer. Porque são pessoas que só querem saber do seu umbigo. Eles não servem a Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. Creia no que eu estou dizendo. É a Bíblia que está falando, né? Independente da opinião deste ou daquele, esta é a palavra de Deus para as nossas vidas neste instante. Afinal, somos dos que foram eleitos em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Capítulo 1, versículo 4 do livro de Efésios. Que Deus seja honrado e glorificado em nossas vidas eternamente. E para a gente fazer aquela pazinha de cal, passar aqui, uma palavrinha rápida, lógico. Lembre-se, amados e amadas, abençoados e abençoadas, não adianta dizer que alguém está em graça se o comportamento dessa pessoa é nocivo. A palavra que vai na contramão do que Deus espera de um filho dele. Isso tudo eu digo em relação às coisas, às opções da vida, aos rudimentos desse mundo. Você, como o que eu digo, não de um modo geral, não generalizando, lógico, né? Mas as pessoas que ainda continuam presas nesses alçapões aí, do sistema religioso, se continuam, fazem ainda esses batismos nas águas, Santa Ceia, sobe ao monte, não sei o que, tudo mais, ela está indo exatamente na contramão do que Deus espera de um filho dele. Não basta dizer que somos da graça, temos que vivê-la dignamente, procurar conhecer mais. Eu recebo muitos. Lembre-se, quando alguém aponta um dedo para você, tem no mínimo, né? No mínimo 3 apontado para ele. 3. Tem gente que fala tanto que eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, não sei o que, mas come que nem uma draga. Ou então, sei lá, ou outros pensam mal das pessoas, dizem, né? O crente faz isso mesmo. Que está na televisão, está assistindo televisão, vê um irmão, um acidente, alguém matou criança, não sei o que, aí esse aí tem que ir para o inferno, não sei o que. Na minha Bíblia está lá escrito lá, está lá. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Está lá, 70 vezes 7 por dia. Um total de 490 vezes. Como eu já falei aqui, às vezes tem pessoas, não vou dizer que eu não. Às vezes a gente passa por cima, mas eu estou sempre lembrando, porque aquele que habita em mim, chega numa hora de a gente está passando nervoso, alguma coisa parecida, me faz lembrar. Então, deixa pra lá. Tá certo? E essas pessoas que se dizem crentes, evangélicas, irmãos estão morrendo. Tem muita gente morrendo por aí. Eu sempre falo sobre isso. Tem muita gente morrendo. Com essa Covid aí, diz que está aí, 20, 30 anos na igreja. O que Deus fez? Ele é culpado? Não. Culpado são as pessoas que vivem na contramão da palavra. O que Deus espera desse abençoado, dessa abençoada, que prefere ir a favor da palavra do pastor e na contramão da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, às vezes não, ela é eficaz, sabe? Ela errou o pai, ele chama atenção, ele repreende o filho que ele ama. E no mundo tereis aflições, mas Jesus disse, eu, sozinho, quer dizer, eu que estou acrescentando isso sozinho, com Deus, né? Lógico. Eu venci o mundo, tenha bom ânimo, porque eu e Deus somos um. Eu andar na contramão do mundo, não contramão
da palavra que Ele espera que saia dos meus lábios. Veja, a gente vive em graça e reina em vida. Somos pequenos reis e rainhas, está escrito, viu? Eu não vou dizer que é só na minha Bíblia, não. Na sua também está. A não ser que seja uma Bíblia aí, sei lá, feita aí, sei lá, sétimo dia, ou sei lá, qualquer Bíblia aí que não, né? Mas todas elas, se está dizendo que é evangélica, é católica, sei lá, está errado, mas de uma maneira errada que serve para eles, mas está escrito. Mas sempre vão colocar de uma maneira meio esquisita, né? Para você, mas a favor deles, onde você cai naquela. Quer dizer, você, não estou generalizando. E o mais importante ainda é que às vezes tais coisas você nunca ouviu na igreja, nessa igreja de paredes. Porque a igreja é você. Então, se você é igreja, aquele que está dentro de você, ele vai te alertar das coisas erradas e das coisas certas. Mas às vezes, como Paulo sempre disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, faço de montão. Isso é carne. Ok? Então presta muito bem atenção. Isso é exatamente o que essa irmãzinha lá da África perguntou. Que maravilha, que benção. Eu estou falando aqui, mas eu já falei para ela. Mas assim, eu fiquei pensando assim, como ela tem esse pensamento, tem outras pessoas que, primeiro que acho que nem passou pela mente dela, e outras que também têm essa dúvida. Então eu vou dar uma palavrinha em relação a isso também. Para as pessoas pegarem, porque às vezes serve para outras pessoas também. Tá certo? Vamos encerrar com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Lembre-se, a pergunta foi: como glorificar a Deus em nossos corpos e mentes? A resposta é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Depois nós demos mais alguns versículos que foi, né, para confirmar melhor ainda. Mas essa palavra aqui já é o suficiente. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, né, em vossa mente, em vossas mentes, né? Os quais pertencem a Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Novamente, porque isso tem que entrar na sua cabeça e no seu coração. Ok? 1 Coríntios 6, 20. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e também em vosso espírito, em vossa mente, os quais pertencem a Deus. Está vendo isso aqui? Graça e paz. É o que desejo a você e a todos os seus, porque você, veja bem, foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Assim sendo, Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Graça e paz, e até a próxima.